Eu não sei muito sobre o que é esse vídeo aqui. Ele não é sobre nenhum assunto que eu... Como fala? Ele não é sobre nenhum assunto que eu queria... O cabelo na minha boca. Ele não é nenhum sobre... Ele não é sobre nenhum dos... Eu falei em algum vídeo aí que eu tinha alguns assuntos já que eu queria falar. Mas não é hoje um deles. E eu queria ser sucinto também. Eu gostei de fazer um vídeo de 17 minutos. Queria repetir isso daí. Se eu conseguir terminar em 15, vocês saberão, né? Vai aparecer que terminou em 15. Ou perto disso. Enfim. Eu não sei. Na verdade. Eu realmente não sei. Esse vídeo aqui eu não sei. No caso, eu meio que sei. Eu já pensei no título do vídeo e eu acho que eu não vou mudar. Tem dias que eu me sinto meio triste, né? E acho que hoje é um desses dias. Ou no caso, hoje não é esses dias, porque não é como se eu estivesse triste o dia inteiro. Mas eu sinto que depois eu comecei a ficar mais triste. Tipo, agora, há algumas horas atrás. Eu não sei exatamente o porquê. Então eu gostaria de falar as coisas em voz alta, né? Vai que eu consigo desvendar o mistério da humanidade e chego na minha angústia. Porque, eu não sei. Tô tentando remontar as coisas que aconteceram nesse dia, pra ver se eu consigo chegar em alguma tristeza. E eu não sei, na verdade. Eu acho que eu não tô conseguindo chegar em nada. Mas acho que eu queria falar um pouco sobre, tipo, esse sentimento. Que é, tipo, que é ficar triste. Do nada, assim, né? Eu não sei, às vezes vem, tipo, vem meio do nada, né? Foi o que eu falei. Às vezes eu fico triste e não tem muito motivo. E acho que hoje não tem. Eu só, sei lá, eu não sei. Eu lembro que, como fala, eu tava jogando Valorant, né? Pra quem viu o meu vídeo aí de desabafo. Eu estava jogando Valorant. E tava normal. Só que daí a gente puxou uma partida lá. A gente, eu e meus amigos, né? E não sei. Fiquei meio. Não ranzinza, mas eu fiquei meio tipo. Tá, sabe? Tipo, honestamente eu queria que aquele jogo acabasse o mais rápido possível pra eu ir embora da cal. Porque eu não queria mais conversar. Tipo, eu não tava. Eu queria ficar sozinho, sei lá, não sei. Deu essa vontade. É... Só que daí, né, uma das minhas amigas ali que tava jogando com ela falou. Tipo, eu tô assistindo BoJack, né? BoJack Horseman. E eu tô assistindo com ela, né? No caso. Daí ela falou, vamos assistir BoJack. Tem um episódio aí pra assistir. Pra acabar a primeira temporada. Terminei a primeira temporada, né? Inclusive. Daí a gente assistiu. Daí no fim das contas eu fiquei na cal pra assistir. Eita porra. A luz apagou. A bateria acabou, provavelmente. Provavelmente não, acabou. Ela só pode ser isso. Vai ficar aqui, depois eu boto pra carregar. Enfim. É... Yeah. Eu não sei. Daí na finalização eu fiquei na cal, né? Pra assistir o BoJack. E eu não reclamei muito, não. Tipo, tanto faz. Porque, tipo, eu queria ir embora, mas é porque eu não queria conversar. Eu não tava no crime. Daí só ficou eu e ela. E é, tipo, pra assistir BoJack. Então, não é como se eu ia, né? A gente não ia conversar sobre nada. Então eu falei, tá bom. Eu vou ficar, né? Até porque eu provavelmente ia fazer isso mesmo. Eu acho que eu ia assistir BoJack. Ou assistir qualquer coisa. Enfim. E sei lá. Eu não sei. Às vezes é. Tipo, por quê, mano? Na verdade. Tipo, por que nós está fazendo as coisas que a gente faz, né? É, é a grande pergunta, né? Qual que é o sentido da vida? Eu não faço a menor ideia, né? Eu tenho uma hipótese, né? Que é o que eu levo pra vida. Porque funciona, eu acho. Pra mim, pelo menos. Eu acho que eu gosto dessa explicação. Que, no caso, não é necessariamente uma explicação. É uma hipótese aí. Tipo, a vida não tem sentido, né? Eu particularmente, eu não sou, como fala? Eu não sei exatamente o que eu sou quanto à religião, mas eu tenho certeza que eu provavelmente não sou religioso. Tipo, eu não tenho uma religião. Porque eu não acho que a gente tenha qualquer tipo de sentido.
aqui na vida? Eu acho que meio que não tem. Mas a gente cria o nosso sentido, né? Eu acho que, em parte, é um pouco isso. Mas eu não tenho certeza se eu penso isso, tipo, de verdade. Porque se eu pensasse na moral, eu não sei se eu pensaria sobre, né? Tipo, eu ia estar criando o sentido da minha vida e pronto, acabou. Eu não precisaria mais, né, dessa angústia de tipo, tá, o que, que a gente tá fazendo, né? Porque às vezes eu me pego perguntando, tipo, qual que, sabe, é a finalidade disso tudo, tipo, de verdade? Nada, né? Essa é a grande verdade. A finalidade disso aqui, tudo aqui, é nada. E eu não aceito, eu particularmente não acredito que a finalidade disso tudo aqui da Terra é pra gente ter alguma coisa melhor no céu. Se é que existe um céu. Tipo, eu não acho que a nossa finalidade, tipo, o que a gente deve fazer, ou melhor, o que a gente quer fazer e o que a gente deveria fazer e tal, é tudo para chegar num lugar melhor depois da morte. Se for isso, foda-se. Tipo, que bosta. Tudo isso aqui. Acho que merda. Entendeu? É, eu não acho que, sabe, tipo, essa parada de ficar vivendo, esperando alguma coisa depois, sabe? Eu acho que isso é um desperdício. Eu acho que você deveria fazer tudo o que você quer fazer e tudo o que você gostaria de fazer. Porque sim, sabe? Lógico, limites, né? Não, isso não se aplica literalmente a todas as coisas da face da Terra, mas, né, todas as coisas que você possa querer fazer, mas, tipo, eu não acho que você deva se impedir, sabe, de fazer alguma coisa, ou viver com medo de quando morrer, sabe? Porque no fim das contas isso nem é certeza, né? A gente não tem certeza de nada, a gente não sabe se tem alguma coisa depois. Isso não tem como saber disso. Isso é impossível, sabe? Você pode ter quase certeza, mas certeza absoluta você não consegue ter, porque você só teria certeza se tivesse, como fala, relatos de pessoas que morreram e voltaram, ou se você morreu e voltou, né? Você morreu e confirmou isso. Então não tem como garantir, sabe? Nada contra, né? Deixando bem claro, nada contra todas as pessoas religiosas, tamo junto, religião, tamo junto. Nada contra, não. Mas eu não consigo, sabe? Eu particularmente não acho que faça sentido. É, eu não acredito que tenha alguma coisa no futuro. E eu acho que viver a vida fazendo coisas que você não necessariamente quer fazer, mas que você está fazendo, porque você espera que essas ações serão recompensadas no futuro, porque daí você vai para um paraíso, tipo, você vai para um lugar melhor. Tipo, não, sabe? Não cola. Eu gostaria de fazer tudo que eu, tipo, quero fazer, né? Tipo, ou melhor, não é sobre fazer tudo que eu quero fazer, mas é sobre, tipo, nada necessariamente me restringir que não seja eu mesmo, sabe? Então, eu não tenho muito uma religião e eu não sei muito bem qual que é o sentido dessa porra toda aqui. Tipo, o sentido da vida é viver a vida? Isso faz sentido? Eu não, tipo, eu acho que eu tô mais inclinado a falar que o sentido da vida é esse. Tipo, é isso que é a vida. O que é, é o Abu Janra. O que é a vida? A vida é viver a vida. Faz sentido isso? Eu não sei. Eu acho que faz, mas às vezes eu penso nisso e me dá uma angústia, sabe? E tipo, opinião pessoal, mas eu acho que é por isso que a gente tem tantas, tipo, coisas assim de tipo acreditar em bagulho que, tipo, sei lá, astrologia, sabe? No caso, astrologia existe, né? É, eu esqueci o nome do negócio. Astrologia. Esse tipo de coisa assim, sabe? Nada contra também. Tá bom, astrólogos. Se divirtam, entendeu? É, sem problemas, sabe? Mas eu sou, como fala? Eu não, sabe? Pra mim não pega muito. E, na minha humilde opinião, parece que, tipo, muitas dessas coisas, inclusive astrologia, é meio que. Astrologia? Mano, deixa eu ver se é isso mesmo. É astrologia mesmo. O que eu tinha falado antes? Eu não sei. Enfim, astrologia. Nossa, iluminação é estranha. Mas assim fica muito escuro. Tá, sim, tá bom.
Enfim. Daí eu acho que a gente tem um monte dessas coisas aí, porque a gente, sabe, não quer aceitar que talvez a vida seja viver a vida. Que talvez a vida seja a vida, e essa é a verdade, né? Tipo, qual que é a vida? Eu não sei o que a gente faz aqui. Daí eu fico me perguntando, tipo, tá, e o que eu tô fazendo? Tipo, o que eu tô fazendo, né? Porque, tipo assim, ó, sem querer pagar de cult, entendeu? Sem querer pagar de intelectual. Mas eu gosto de Nietzsche. E eu acho que o que o Nietzsche fala faz sentido, né? Tipo, você tem que viver a vida é, de um jeito que, caso você seja. No caso, tem que viver a vida de modo que você queira revivê-la, caso esse seja o seu destino, né? Nossa senhora, isso aqui tá estranho esse tripé, mano. Tá me incomodando. Enfim, é a lei do eterno retorno, né, galera? Tipo assim, se você descobrir, se alguém chegar em você e falar, então, você vai ter que viver a sua vida aí de novo. Você vai morrer e você vai viver ela igual, da mesma forma que você já viveu até hoje. Como você reagiria a essa informação? Com felicidade? Se sim, parabéns. Eu acho que você está vivendo certo. Com tristeza? Bem, então tem alguma coisa aí pra você mudar, né? Eu acho que isso faz sentido, sabe? Tipo, eu tô vivendo uma vida que eu gosto, sabe? Eu tô gostando das coisas que eu tô fazendo. E das coisas, sabe, que estão acontecendo. Mas às vezes eu me pergunto, tipo, por que que eu tô, sabe? Tipo, pra onde que isso tudo vai? Tipo, tá, eu estou na USP. Eu passei na melhor universidade do Brasil. Uma das melhores da América Latina. Se é que não é a melhor, eu me esqueci. Se perdeu o ranking, sei lá, enfim. Mas é uma das melhores faculdades aí do mundo, tipo, legal, sabe? E eu sou num curso que eu gosto. Eu amo o meu curso, Letras, USP. Gosto muito desse curso, foi por escolha mesmo, eu escolhi ele, tá bom? Não foi a minha segunda opção, tá bom? Eu não passei eu não, eu não passei em algum curso, daí letras era o meu segunda opção, eu passei, daí eu falei, tá bom, vai esse mesmo. Não, letras era a minha primeira opção, minha segunda opção era filosofia. Tipo assim, é o que eu gosto mesmo. E eu não escolhi errado. O que eu tô vivendo e as coisas que eu tô aprendendo e sabe, tá indo pro lugar certo. E se você já viu esse canal há um tempinho, tipo, você já sabe quem eu sou. No caso, você não sabe quem eu sou, né? Você nunca vai saber quem eu sou. Mas se você sabe algumas coisas sobre quem eu sou, você sabe que eu estou escrevendo um livro, que eu gosto de escrever. E eu gostaria de ser um escritor, eu acho. Tá vendo? Não tenho certeza. Mas enfim, eu acho que eu gostaria de ser um escritor, mas eu sei que isso é foda. Então eu gostaria de ser professor, porque eu queria ser professor também. Não tem problema não. Acho professor legal. Eu gostaria de ser professor. Mas eu me pergunto se, tipo, será que eu sou capaz de fazer essas coisas mesmo? Tipo, não me menosprezando, sabe? Tipo, não é, sei lá, não me acho bom o suficiente. Tipo, não, eu me acho decente, tipo, em muitas coisas. É, tipo, eu não acho que falta capacidade em mim. É, mas será que eu tô preparado para essas coisas tudo? Tipo, você tem 19 anos, eu fiz 19 anos há um mês e alguns dias aí, sabe? E eu não sei. Porque agora eu estou me aproximando cada vez mais do mundo real, né? Tipo, cada vez mais eu estou entrando mais em contato com a vida do jeito que ela é, né? E eu sei que a vida é cruel, tá bom? Eu sei que a vida não é legal, na maioria das vezes. Tipo assim, eu me considero alguém, tipo, minimamente lúcido. No sentido de, tipo, tá, eu sei as coisas, tipo, que o mundo é uma bosta, e que tá tudo uma merda, e que provavelmente daqui a uns 20 anos o planeta Terra inteiro vai morrer e explodir. Cadê? Não sei se próximos 20 anos, mas não sou muito esperançoso com o futuro. Mas também foi o que eu falei no outro vídeo. Não tem problema. Porque eu acho que o que a gente tem que viver é o agora, foda-se o futuro. Eu caguei pro futuro. Eu não me importo. Nem com o passado, sabe? Então, eu nem penso muito sobre isso do futuro, por mais que às vezes me assuste um pouco. Mas isso é coisa pra depois. Não tem o que eu posso fazer. Então eu nem penso, tipo, penso sobre, mas eu não me aflijo sobre, porque por que eu vou me, sabe, por que eu vou gastar energia com isso, né? É, mas será, tipo, que eu tô fazendo certo? Tipo, eu tô conhecendo coisas novas, eu tô conhecendo pessoas novas. É,
eu tô vendo coisas novas, eu tô aprendendo coisas novas, eu tô sentindo coisas novas. E de repente parece que, sei lá, a vida não é tão simples quanto eu pensei que ela fosse. Talvez a vida não seja só viver. Ou melhor, talvez ela seja. Mas talvez o viver inclua muito mais coisas que eu não pensei que podiam incluir de primeira. Daí, será que, tipo, eu sou capaz de fazer as coisas que eu gostaria de fazer? Outra coisa sobre mim, no caso, né? Eu tenho uma aspiração muito grande em ser pai. Tipo, eu gostaria muito de ser pai. Não precisa ser de menino, menina, tanto faz. Menine, pode ser também, foda-se, eu não me importo. Eu gostaria de cuidar de alguma coisa, sabe? Eu gostaria de ter um pupilo. São 16 minutos. Esse vídeo vai ficar mais longo, tá? Já peço perdão aí. É, eu gostaria de ter alguém assim pra cuidar. E não é tipo animal, tipo bichinho de estimação. Não que eu não queira ter um bichinho de estimação. Eu gostaria de ter um gato. Eu já tive uma cachorrinha, mas ela faleceu, né? Mas eu era pequeno também. No caso, não quando ela faleceu, mas eu digo, eu peguei ela quando eu era pequeno, enfim. Não é como se eu tivesse cuidado pra caralho dela, né? Na verdade, eu nem cuidei tanto. Era mais os meus pais que cuidavam. Eu só fazia o mínimo. É lógico, conforme eu fui crescendo, acho que fui fazendo um pouquinho mais, mas mesmo assim, quem cuidava mais eram os meus pais. Enfim, por que eu entendo essa tangente, né? Sim, eu também quero bichinho de estimação, mas não é sobre isso que eu tô querendo dizer. Eu gostaria de cuidar de alguma coisa, tipo, eu gostaria de ser pai. Mas será que eu sou capaz de ser pai? Foi o que eu falei, tipo assim, eu não precisa ser menino, não precisa ser menina, eu queria cuidar de alguma coisa. Tipo assim, eu tô bem disposto, assim, já tá na minha cabeça, que se por algum motivo, quando eu já estiver estável, já tiver dinheiro, tipo, estiver bem, e eu não ter uma parceira, não ter um parceiro, sei lá, não ter ninguém assim pra, sabe, tipo, ter uma criança, é... eu tô bem disposto, assim, a adotar, sabe? Mas será que, tipo, sabe, parece tão difícil. No caso, não parece, é muito difícil, né? Mas, tipo, tudo é tão difícil. Eu não sei nem se vale a pena. Às vezes eu me pergunto, tipo, por que eu quero isso? Tipo, por que eu quero ser pai? E eu não sei. Porque eu não me sinto, tipo, vazio e eu quero um filho para completar meu vazio. Até porque se esse fosse o caso, eu acho que eu teria percebido que isso não é legal, né? Você não tem que ter um filho para preencher uma coisa sua, eu acho. Tá vendo? Eu nem sei o que eu tô falando, eu não tenho certeza. Na verdade, eu não tenho certeza. Mas por que eu quero isso? Eu não sei. Mas eu sinto um pouco essa necessidade, assim, de, tipo, cuidar de alguém. E, tipo, cuidar de alguém que, tipo, precisa de mim, sabe? Tipo, não é cuidar de alguém. Porque cuidar de alguém eu já cuido de pessoas. Eu cuido dos meus amigos. E da minha família. E do meu irmão. E de todo mundo que eu conheço. Tipo, eu já tento cuidar dessas pessoas. Mas, tipo, não é o mesmo cuidado, sabe? Tipo, eu queria cuidar de alguém que, tipo, precisa, sabe, do meu cuidado. E que gostaria do meu cuidado. Não que seja dependente dele, porque em algum momento deixará de ser dependente, né? Ter um filho envolve, em algum momento, essa pessoa, seja menino, seja menino, enfim, crescer e se tornar independente e não precisar mais dos pais. E só voltar para eles caso eles queiram, né? Você não pode ter um filho esperando que ele vai ser o que você gostaria que ele fosse. Ele só será, né? E ele não tem mais nenhum tipo de vínculo ou dívida com você a partir do momento que ele cresce e vai embora. Ele volta para você se ele quiser, né? E acho que não tem maior prova de amor do que fazer, tipo, ter um filho ou ter uma filha e cuidar dele bem e etc. E ele voltar depois de velho para te visitar, para falar com você, sabe? Tipo, para ser presente na sua vida, por livre e espontânea vontade, né? Significa que você fez um bom trabalho, eu acho. Que você, tipo, cuidou bem da pessoa. Que ela está indo não porque você é pai e mãe. Às vezes pode ser, né? Mas
Não porque você é pai e mãe, sim porque você é uma pessoa que ajudou ela quando ela precisava, seja lá quando for, né? E lógico que quando precisava envolve também quando ela era um fetinho, quando ela era um bebezinho pequenininho. Enfim, eu acho, sei lá, eu gostaria de ter, tipo, de cuidar de alguém assim e ver no futuro se o que eu acho bom e o que eu gostaria de fazer, tipo, como eu gostaria de cuidar, levaria a alguém voltar para mim por livre e espontânea vontade, mas por quê? Sabe? Tipo, por que eu sinto um pouco essa necessidade? Eu não sei. Daí junta isso ao futuro que é meio. Que é meio não, né? Ele é completamente incerto. Ele nem existe. São possibilidades. Os futuros que eu tô fazendo na minha cabeça não é um futuro. São coisas que eu tô pensando. E elas não existem. E não vão existir. Mas tem esse futuro que é incerto. E tem o futuro próximo, que continua sendo incerto, não é porque ele tá próximo que ele é menos incerto. Mas que daí eu não sei, tipo, tá, eu vou continuar na minha faculdade, que eu gosto muito. Eu vou me formar, ah, seja lá em qual habilitação. Mas depois o quê? Tá, eu tenho o diploma, eu posso ser um professor. Então eu vou ser um professor? E só? Tipo, é assim? É assim tão fácil? Tipo, eu saio, no caso, tão fácil. Mas eu digo, é assim tão, tipo, sem amarras? Conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que cada vez. No caso, reformulando. Conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que conforme eu, tipo, eu me embananei de novo. Conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que tudo meio que, tipo, é uma mentira. Faz sentido isso? Tipo, não que é uma mentira, as coisas, lógico, elas existem e elas são importantes e blá 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 blá. Não é sobre, tipo, nada existe, blá blá blá. Mas, tipo, as coisas são muito frágeis, né? Tipo, as coisas que a gente fala que não é, que é certo, que é errado, é um grande contrato social, né? Tipo, se você parar pra pensar, lógico, isso é um jeito burro de analisar as coisas, tá? Não significa, o que eu vou falar é que tudo é relativo. Não é porque tudo é relativo que tudo é relativo. Se é que isso é um paradoxo estranho, mas, enfim, num amplo geral, né, num contexto geral, tudo é relativo. Só que isso me enlouquece um pouco, porque, tipo, tá, a sociedade é relativa. Tipo, tudo isso aqui que a gente está vivendo é relativo. E querendo ou não que eu esteja reclamando, tá? Não tô reclamando disso. Mas, tipo, parando pra pensar assim. Querendo ou não, eu sou refém dessa. Disso. Porque, não dizendo que eu escolheria diferente, eu não sei dizer. É uma possibilidade, não tem como saber. Mas eu nunca tive, tipo, eu nunca pude escolher se eu gostaria de viver desse jeito que a gente escolheu viver, ou se eu só viveria de outra forma. Não sei se isso tá fazendo sentido, mas eu tô querendo dizer não é que, tipo, é difícil explicar. Mas, tipo, esse modelo de sociedade que a gente tem, sabe? Tipo, eu não escolhi viver nele, eu só vivo, porque eu nasci nele. E eu meio que estou refém disso. Tipo, eu não posso meio que quebrar essa porra. Tipo, eu poderia ir morar no meio do mato, se eu quisesse. E eu quero isso, eu não sei. Eu gostaria de querer escolher? Eu também não sei, na verdade. Mas é.
Às vezes eu me sinto assim meio triste, assim. No caso aqui, acho que nem é tristeza, é mais, sei lá, reflexão talvez. Talvez não, né? Eu sou reflexivo, isso é fato. Mas esse estado, assim, ele sempre vem de alguma inquietação que eu não sei descobrir qual que é. No caso, às vezes eu até percebo, às vezes é uma pequena coisa que me dá um desconforto. Só que como essa pequena coisa se transforma para um estado assim meio que de angústia, eu não sei como, sabe? Mas eu começo a pensar sobre as coisas e, tipo, o que estamos fazendo, sabe? No fim das contas, meu, né? Eu não sei. Acho que eu quero voltar no assunto de paternidade. Eu não sei. Ah, eu não sei. Não sei de nada. Não sei de porra nenhuma, né? Ninguém sabe de porra nenhuma. Mas eu queria saber, eu acho. Talvez essa seja a inquietação. Talvez eu queira saber, mas eu sei que eu não sei. Mas eu quero saber mesmo. Eu também não tenho certeza. Mas é. Eu fico pensando assim, tipo, sabe? Tipo, sabe? Como, né? Tudo aconteceu do jeito que aconteceu. Tipo, onde é que eu tô? Tipo, como que as coisas chegaram a tudo? Tipo, tudo isso aqui, sabe? Daí começa a entrar num assunto mais pessoal, assim, né? Que daí eu começo a pensar sobre mim mesmo, né? E, tipo assim, eu já afirmo, né? Você, espectador, você nunca vai me conhecer de verdade. E eu também nunca vou me conhecer de verdade. Eu vou conhecer versões de mim, eu vou conhecer partes de mim, mas por inteiro eu nunca vou me conhecer. Assim como você provavelmente também não vai se conhecer por inteiro nunca. É o que eu acho, pelo menos, né? Posso estar errado, mas é a minha visão. É o que eu sinto. E. É, daí foi o que eu falei, né? Começa a ficar mais pessoal. Porque daí, tipo, tá, por quê? Sabe? Tipo, não sei. Eu não sei nem aonde eu tô querendo chegar. Mas, tipo, por que que sabe? Tipo, eu tenho muitos amigos. Tipo, eu converso com muitas pessoas. E tem pessoas que, tipo, eu sei, no caso, tem pessoas não. Eu sei que que as pessoas que gostam de mim, elas gostam de mim. Mas por que exatamente assim? Porque eu não me conheço, entendeu? Ou melhor, eu conheço partes de mim que ninguém mais conhece. É aquele papo que eu falei, acho que de um vídeo lá que eu falei que ninguém é bom e ninguém é mal e tal. Você conhece coisas ruins de mim. Eu também sei coisas boas de mim. Só que eu fico tipo, mano, por que que, sabe? Por que que as pessoas gostam de mim? E por que eu gosto das pessoas também? Sabe? Eu não sei dizer. Mas acho que eu queria muito ser pai. Acho que esse é um dos meus grandes sonhos, na verdade. Eu lembro que eu não pensava muito sobre isso. E eu lembro que, no caso, eu lembro que eu acho que eu já cheguei a pensar quando eu era menor. E eu não queria ter filhos. Eu ficava pensando assim, eu ficava tipo, ah, não quero ter filho não. Mas eu não sei, eu sinto que agora esse é o meu maior sonho, por algum motivo. Tipo, não é mais lançar um livro, não é terminar a faculdade, não é ser professor, não é qualquer outro objetivo que eu possa ter. Eu acho que o meu maior objetivo agora é ter filho. E eu não sei por quê. Mas eu penso muito sobre isso. Tipo, sobre, sabe, paternidade, sobre, tipo, como deve ser criar uma criança. Ou crianças, né? E tem tanta coisa que não faz sentido, sabe? Nesse mundo todo aí. Tem tanta coisa errada, sabe? Tipo, o mundo tá tão. Tem muita coisa errada no mundo, sabe?
Muita coisa ruim, tem muita coisa boa também, né? Parando pra pensar, tem muita coisa boa. Mas tem muita coisa ruim, sabe? E cada vez mais tá surgindo coisas, tá avançando pauta e tá avançando os negócios que, tipo, meu Deus, galera, não é possível. Tem coisas muito assustadoras que estão aparecendo e coisas assustadoras que já não apareciam mais, que estão reaparecendo. E, tipo, meu Deus, como? Por quê? Quando isso começou a acontecer? Tipo, lógico que isso desde sempre, né? É só a impressão, né? Tipo assim, eu pensava que as coisas eram mágicas porque eu era uma criança. Agora que eu estou crescendo, estou percebendo que o mundo não é tão mágico assim. Então, as pautas parecem que vêm do nada, por mais que elas já, né, elas já existam, já tem muito tempo. Mas tem tanta coisa errada, entendeu? Eu fico pensando sobre, tipo, será que eu quero ter um filho mesmo? Tipo, eu vou ter que explicar para esse meu filho, ou para minha filha, que o mundo é uma bosta? Daí se meu filho chegar em mim e perguntar, tipo, então por que que você me fez? Se o mundo é tão lixo assim, tal. Lembro que esse era um argumento que eu usava pra minha mãe quando eu ficava bravo. E era um argumento bem cruel, parando pra pensar. Não que eu tivesse muita intenção de crueldade, né? Porque eu era uma criança quando eu falava isso. Mas quando a minha mãe falava qualquer coisa pra eu fazer o que eu não queria fazer, que não sei o que, eu falava, tipo, ah, mãe, eu não escolhi nascer, você que me botou no mundo aí, sei lá. Isso quando eu era pivete, né? É um argumento bem cuzão. Mas realmente eu não escolhi viver, né? Nascer. E esse meu filho, se ele. Independente, né? Ele também não escolheu nascer. Ele não teve essa liberdade de falar, ah, quero, não quero, né? Daí se eu ensinar um filho meu e mostrar coisas pro meu filho e falar, tipo, olha só, tem muita coisa bosta, entendeu? Ou ele ir percebendo, tipo, caralho, tem muita coisa bosta. Ele chegar em mim e falar, então, se tem tanta coisa bosta, por que que você me botou nesse lixo? Por que que você tá fazendo isso comigo? Você me odeia? Você me odeia por você ter me colocado no mundo de merda? Pro mundo que tá acabando? Você me odeia? Você quer me ver morto? E eu não sei. Foi o que eu falei, isso é uma hipótese, né? São cenários na minha cabeça. Mas nessa hipótese, nesse cenário hipotético, com esse eu hipotético, eu não sei o que responder. Eu não saberia o que responder. Eu acho. Porque talvez ele tenha ganhado mesmo, talvez não tenha porquê eu queira fazer porque que eu sou egoísta, né? E eu sinto que eu quero fazer isso. E eu quero cuidar de alguém. E talvez a minha vontade valha mais. E eu quero ter um filho. Mas Eu, eu sinto que, no geral, acho que pra finalizar o vídeo, acho que falta muito amor em tudo. Eu queria sentir mais amor. E não meu. Eu queria sentir mais pessoas amando. E não tô falando de, tipo, quero pessoas que me amem. Mas eu queria ver, sei lá. Eu me sinto bem vendo, tipo, pessoas felizes. Eu gosto de ver pessoas felizes. E eu gosto de estar feliz também. Por algum motivo, ver pessoas felizes, ver pessoas legais e tal, me deixa feliz. E eu sinto que tem tanta coisa que impede um pouco a gente de, tipo, querer fazer os outros felizes. Ou tem tantas coisas que impedem a gente de, tipo, só demonstrar mais vezes, tipo, mais recorrentemente a felicidade e tal. Eu queria ver as pessoas mais felizes. E eu queria ver as pessoas, tipo, me deixando feliz também. Não que elas não deixem, muitas deixam. Mas eu queria ver mais disso. Um pouco mais. Não sei, eu sinto que tá sempre todo mundo meio triste. É por isso que eu tento adotar uma perspectiva tão, tipo, positiva, assim, tipo. Por isso eu me considero um otimista, bem otimista. Daí eu fico assim, tipo, caramba, otimismo, né? Eu quero ser otimista, eu quero ser, tipo, feliz. E deixar as pessoas felizes. Porque isso me deixa feliz.
Mas se até eu que sei dessas coisas e escolho ser feliz na manhã, tipo, quando eu posso. Quando eu posso escolher ser feliz, eu tento escolher ser feliz. Mesmo eu tenho momentos desse que eu tô tendo agora, que não é necessariamente uma. É uma tristeza, mas sei lá, que porra é essa? Sabe? Coisa louca, Jesus. Que coisa maluca. Eu não sei. Mas é. Esse assunto todo me dá um pouco de vontade de chorar, na verdade. Sou uma pessoa que chora muito pouco. Eu não choro muito, na verdade. Tenho dificuldades para chorar. Mas falar de paternidade e falar de falta de amor no mundo me deixa muito triste mesmo, sério mesmo. Daí é, talvez seja por isso que eu quero ter um filho. Ou uma filha, né? Enfim, independente. É para poder ter uma desculpa para demonstrar amor o tempo todo, ou para sentir amor o tempo todo, porque é como se aquela porrinha que tá na minha frente, meu filho, meu futuro filho aí, ó, tamo junto. É, esse meu filho e minha filha, tipo, será que eu quero isso? Será que eu só quero, tipo, deixar ele feliz, porque isso me deixa feliz? Ou será que eu gostaria de ver ele tipo, me deixando feliz? Pra ficar feliz? Tipo, eu não sei. Eu não sei. As coisas são muito confusas, mano. E eu acho que eu me sinto meio solitário nessa porra toda. Não porque não tenha pessoas do meu lado, mas porque. Não sei se as pessoas se preocupam com essas coisas que eu me preocupo. Porque isso me preocupa um pouco, né? Isso me tira o sono. Porque agora são 5h23 da manhã. Eu podia estar dormindo, mas eu estou gravando esse vídeo porque eu estou pensando nisso. Isso me tira o sono. Eu não sei se as pessoas pensam nisso. E. Eu não sei. Acho que é aquele bagulho de solidão, tipo. Ah, é solidão porque ninguém vai me conhecer. Sendo que, tipo, eu falei, tipo, nem eu vou me conhecer por inteiro. Mas é. Sendo que as pessoas estão menos. Foi o que eu falei, né? Tem menos amor aí no mundo, parece. Daí parece que as pessoas estão menos dispostas a se conhecerem. Tipo, de verdade, assim. Tipo, se conhecerem, pá. Isso me deixa triste. Eu queria chorar agora, mas eu não consigo. Não sei. Talvez não seja o clima. Eu não sei. Tô parando, eu tô pensando mesmo. Tipo, eu sinto a necessidade de chorar. Mas eu não quero chorar. Mas eu quero. Mas eu não quero. Mas eu não sei como. E eu não sei se eu quero chorar se eu soubesse como. Essas coisas não tá mais fazendo sentido nenhum, né? Acho que nunca fez, na verdade. São 40 minutos. Nossa, 40 minutos. São 40 minutos de porra nenhuma. Eu tô falando nada com nada. É uma grande perda de tempo. Esse vídeo é uma grande perda de tempo. Pra mim, não, né? Eu tô falando. Então, tô expondo coisas minhas, né? No sentido de, tipo, estou jogando pra fora. Então, pra mim, não é inútil. Mas, pra você, espectador aí, vai ser inútil. Porque você não me conhece. E você provavelmente não me conhecerá. Nunca. Então, nem clica nesse vídeo. Eu falando isso no final dele. Nem clica nele. Enfim. Tá sujo. Enfim. Sei lá. A esse ponto já não tem mais o que falar. Talvez eu só quisesse falar, né? Às vezes eu só preciso falar mesmo. Eu não tenho alguém pra falar agora, porque são 5h25 da manhã. Eu estou vagabundeando porque eu não tenho aula, né? Estou de férias. Talvez eu só quisesse falar. Daí, por falta de alguém pra falar, eu estou falando com um pedaço de metal. No caso, nem é metal, mas é um chip aí, sei lá que porra. Eu não sei. Não sei nem, sabe, nem sei mais o que eu tô falando. É isso. Eu acho. Às vezes eu me sinto triste. E. É, acontece, né?
Não é sobre evitar, né? Eu falei já que você não deve evitar, tipo, a tristeza e tal. Por isso eu tô tentando encarar ela de frente agora nesse vídeo falando sobre, né? Então, às vezes eu me sinto triste, talvez seja. É, é, e. Eu esqueci a palavra. E eu faço letras. Letras por amor. Enfim. Olha, meu pum, acho que eu nunca mostrei isso. Eu fiz esse pum-pum aqui de. Sei lá que porra é essa. Acho que é uma. É uma massinha. Uma massa. Poggers? Poggers, galera. Da hora. Maneiro. Enfim. É. Tem um outro pum-pum. Uma amiga minha fez de aniversário. Eu achei fofinho. Ele é de crochê. Eu pego pra mostrar. Eu não sei nem por que eu tô falando disso. Vamos encerrar o vídeo? É isso, galera. Esse vídeo aqui não tem nada com nada. Eu nem sei que porra é essa. Entendeu? Mas é isso. Espero que alguma coisa tenha. Espero que. Sei lá. Eu não sei. Eu ia falar, espero que esse vídeo tenha alguma coisa, mas esse vídeo não é um grande nada. Então eu não sei o que eu espero com esse vídeo. Eu não espero nada. Não assista. Não veja ele. E tal. É isso.